ajeitar aqui esse microfone nessa cabecinha de piauiense. Boa noite, amados. Gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4. Nós faremos a exposição dos 6 primeiros versículos, né? 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Só para conferir, os irmãos estão me escutando direitinho? Os irmãos aí atrás estão escutando bem? Eu falo um pouquinho baixo, né? Então, só para conferir. 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Amém? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã, Pai, em nossas vidas. Sabemos que a história de nossas vidas, ó Pai, está nas tuas mãos, ó Pai. Tu és o Deus que dá a providência, Pai, a nós. O Senhor sabe o que é bom para nós, Pai. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor fez na cruz, pelo teu sacrifício e pela salvação, Pai, que temos em Cristo Jesus. Te peço a tua orientação, a tua direção, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nessa noite, de maneira que teu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos levar ao arrependimento, Senhor, e que os nossos frutos, ó Pai, possam glorificar o teu nome, Pai. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Pedro, né, ela é direcionada a uns irmãos que estavam sofrendo perseguição, né? Então, já no primeiro capítulo, se você puder observar, no capítulo 1, nos primeiros versículos ali, ele já fala, já endereça essa carta aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então, ele fala aos irmãos que estão sofrendo opressão, que estão sofrendo intensa perseguição. No entanto, essa perseguição não é aquela perseguição de Nero, aquele decreto imperial que Nero mandou perseguir os cristãos, e a história conta, né, que os cristãos eram colocados como tochas humanas nas cidades para poder iluminar a cidade, né? Então, tanto que Nero ele é conhecido como o imperador que incendiou Roma, né? Ainda não era essa perseguição, mas essa perseguição que Pedro está escrevendo aqui nessa carta antecede a perseguição de Nero. E a perseguição que se encontra aqui presente, ela se dá por várias formas. Por acusações caluniosas aos cristãos, a exclusão social daqueles irmãos, aos levantes populares e às ações policiais locais. Então, havia, de certa forma, um preconceito aos cristãos. Lembrando que os cristãos eles eram considerados como os ateus daquela época, pois eles não adoravam os mesmos ídolos, né, que os romanos adoravam. E os ídolos eram diversos, né, eram variados. E os cristãos
como entregaram a sua vida a Cristo, né, eles eram biblicamente fiéis àquilo que eles acreditavam. Então, por que Pedro escreve essa carta? Porque Pedro vê que esses irmãos estavam passando por perseguição e, portanto, estavam sofrendo também. Sofrendo opressão, sofrendo de diversas maneiras, né? E Pedro dá um consolo, né? Exorta esses irmãos a suportarem o sofrimento, lembrando do sofrimento de Cristo, de maneira que esses irmãos viessem a se identificar com o sofrimento de Cristo. Se identificando com o sofrimento de Cristo, eles poderiam passar por esse tempo de perseguição, por esse tempo de tribulação e de dificuldade em suas vidas. Eu gostaria de iniciar aqui com o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, eu não passei para os irmãos, né? Os tópicos, né? Mas, deixa eu mandar aqui. Só um momento. Mandei ao Kaique, se o Kaique puder colocar aí. O primeiro tópico, meus irmãos, eu coloquei dessa maneira. O cristão prudente deve armar-se da mente de Cristo pelo restante de sua vida. O cristão prudente deve armar-se da mente de Cristo pelo restante de sua vida. Nós abordaremos esses primeiros 2 versículos. Né? No primeiro versículo ele diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Então, Pedro, ele menciona o sofrimento por diversas vezes em sua carta. E aqui nesses primeiros 6 versículos ele fala pelo menos 2 vezes. Né? No versículo 1, versículo 1a e no versículo 1b, ele repete também essa questão do sofrimento, enfatizando que o cristão daquela época tinha que olhar para o sofrimento de Cristo, para que ele pudesse dessa maneira ter o mesmo pensamento e o mesmo procedimento. O termo militar, armem-se, ele faz um paralelo com a vida do cristão, pelo fato do cristão estar sempre guerreando, né, contra o pecado, na luta contra o pecado. Além da luta contra o pecado, o cristão também tem as ofensivas de Satanás. Né? Tem também, Satanás ele tem a sua ação ali no sofrimento, né, daquela época. No entanto, nós devemos lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal que é permitido em nossas vidas. Tudo vem das mãos dele. Paulo também recomenda, né, essa postura militar, né, quando ele fala aos Efésios que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus. E quando você olha Paulo, a doutrina de Paulo e a doutrina de Pedro, você encontra algumas semelhanças. Né? No caso, Pedro está falando para os cristãos armarem-se do mesmo pensamento. E Paulo fala que nós devemos vestir toda a armadura de Deus. Então veja que é uma postura de ofensiva. Quando se trata na luta do pecado, nós devemos ser ofensivos. Né? Devemos pensar como o Senhor Jesus Cristo e não somente na defensiva. Né? Então, quando nós vemos aqui no primeiro versículo, ele inicia com um portanto. Quando ele fala portanto, significa que ele está se referindo a algo que ele já concluiu. E no capítulo 3, no versículo 18, Pedro diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, mas para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sacrifício dele foi suficiente para parar com o pecado, para interromper o poder do pecado na vida de todo aquele que crer nele. Ou seja, uma gota de sangue de Cristo já seria suficiente para a salvação do mundo, porque a sua salvação ela é eficaz.
Então, Paulo também faz essa exortação aos romanos, né? Uma exortação semelhante, quando se trata da mente, da questão de você armar-se do mesmo pensamento. E é aquele versículo tão conhecido dos irmãos, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Cristo mostrava, através de sua vida, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Cristo tinha uma mente que pensava o tempo todo no Pai. A mente dele era voltada para os assuntos do Pai. Tanto é que nós vemos que Cristo orava constantemente. Cristo estava em constante oração. Ele se retirava da multidão para estar com maior intimidade com o Pai. Ele mesmo fala em João 4,34 que a sua comida é fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Então, nós podemos aprender com a nossa principal referência. Nossa principal referência é Jesus Cristo. Nós devemos imitá-lo, devemos ter uma mente voltada para os assuntos do Pai, para as coisas de Deus. E nos versículos seguintes nós aprenderemos mais sobre isso. Então, eis a primeira confrontação que nós já temos aqui, né? Aonde os nossos pensamentos têm repousado, diz muito sobre o zelo que temos a respeito da devoção ao Senhor. Então, aquilo que eu tenho pensado em excesso, toma o meu tempo, toma a minha energia. E tudo isso afeta o zelo da devoção que eu tenho pelo Senhor. O que tem preenchido a nossa mente? Nossa vontade e motivação tem sido agradar ao Senhor? Uma vez que nós somos chamados a imitar a Cristo, nós devemos imitar a motivação dele também. E a motivação dele era agradar o Pai, era viver uma vida de obediência ao Pai. Será que nós temos tido? Será que essa tem sido a nossa motivação? Essa tem sido a nossa vontade? Quando nós acordamos, será que nós pensamos realmente como glorificaremos o Senhor nesse dia? Então, tudo isso são questionamentos que podemos fazer. Diante de alguma dificuldade, em vez de se aproximar mais de Deus, como que você tem se comportado? Você tem feito o contrário ou tem se aproximado de Deus? Porque nem sempre o sofrimento gera um arrependimento. Nem sempre o sofrimento gera uma submissão ao Senhor, uma dependência. Mas muitas vezes o sofrimento ele gera endurecimento do coração. E isso mostra que a nossa motivação não é agradar ao Senhor, mas agradar às nossas próprias vontades. Então, muitas vezes, quando passamos por dificuldades no nosso trabalho, na nossa família ou em qualquer outro lugar, o nosso último recurso é Deus. Primeiro nós tentamos todas as coisas da nossa forma. E por último, nós buscamos Deus. Então, quando todos os recursos se esgotam, nós lembramos dele. Ao invés de nos armarmos com o pensamento de Cristo, nós preferimos ficar desarmados, vulneráveis e desprotegidos. Muitas coisas podem acontecer quando nós agimos dessa maneira, como, por exemplo, uma tristeza profunda. Nós podemos ser levados até mesmo à depressão. Né? Há casos de cristãos que sofreram depressão e sofrem depressão. Há casos de pastores que sofrem depressão. Mas não que depressão seja pecado, mas pensando preventivamente, nós devemos sempre ter uma postura do pensamento de Cristo. E naqueles casos onde há um desajuste hormonal, alguma coisa fisiológica do seu corpo, você precisa realmente procurar ajuda médica, né? Em conjunto com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é essencial em tudo isso. Nós devemos buscar pensar como Cristo. Só é possível viver uma vida que agrada a Deus se nos revestirmos do mesmo pensamento de Cristo. Não pelo nosso próprio esforço, logicamente, né? Nós jamais conseguiremos alcançar o pensamento de Cristo, ser semelhante a Ele,
pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio esforço, mas devemos nos colocar em oração, dependendo dele, buscando que o Espírito Santo venha tratar em nós coisas que desagradam a Deus. E nesse buscar de pensar igual a Deus, semelhante a Deus, a palavra de Deus ela é fundamental, meus irmãos. O estudo das Escrituras é o método pelo qual conhecemos a mente de Cristo, porque as Escrituras revelam o próprio Cristo. Então, não há outra maneira de você conhecer a Cristo, de você se aprofundar no conhecimento de Cristo, se não for por meio da palavra. E muitas vezes nós queremos conhecer a Cristo sem gastar tempo com Cristo. É impossível de fazer isso. Nós devemos gastar tempo com a palavra de Deus, com as Escrituras. Devemos nos aprofundar, devemos sair daquela piscina de crianças, né, e ir para a piscina de adultos. Devemos realmente buscar progredir no conhecimento de Cristo. Então, na vida espiritual, nós sabemos que não há vácuo, né? Se você vive uma vida cristã e não procura aumentar seu conhecimento por meio da palavra, outra coisa irá preencher, né? As coisas do mundo irão preencher o seu coração, a sua mente, e cada vez mais você ficará distante do conhecimento do Senhor. E o conhecimento do Senhor, como nós sabemos, né, transforma a nossa mente. Como Paulo falou aos Romanos, versículo 12, capítulo 12, versículo 2, né? Transformem a vossa mente, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo. No versículo 1 ainda, na parte B, ele fala, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E lendo assim rapidamente, parece, né, que se ele rompeu com o pecado significa então que ele estava em pecado. Será que é isso que a palavra quer dizer? Não. A tradução correta, né, é que ele sofreu em seu corpo e parou com o pecado. É a mesma coisa que romper. Ele interrompeu não com o seu pecado, mas o pecado do mundo, né? Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Nós sabemos porque um versículo, né, da Bíblia, ele é complementado por vários outros versículos. Eu não irei citar todos aqui, mas, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, Jesus, para início de conversa, era impecável. Jesus não pecava, não havia essa possibilidade, porque ele era Deus e também era homem. No entanto, não havia essa possibilidade dele pecar, senão ele não seria Deus. E isso afetaria totalmente o significado da sua divindade. No versículo, na palavra pois, relembra que ele desceu às agonias da crucificação para trocar de lugar com nós pecadores. Ele parou com o pecado, ele interrompeu o pecado. A referência básica é ao sacrifício definitivo de Jesus pelo pecado. Aquele que não conheceu o pecado chama-nos à união com ele em sua morte. Quando nós tivemos os nossos olhos abertos, né, para a verdade do Evangelho e descemos as águas no batismo, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, de maneira que as coisas passadas, as coisas velhas se passaram, o velho homem morreu e agora nós vivemos uma vida para Cristo, né? Romanos 6, versículo 2 ao 6 diz assim, complementa isso. Veja que a visão de Paulo, né, a doutrina de Paulo, ela é muito semelhante à doutrina de Pedro. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E o que significa o batismo? A lavagem do batismo, descer as águas, define um compromisso público de ter uma vida íntegra, semelhante à de Cristo. É você realmente reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor
de maneira que tudo na sua vida será para agradá-lo, será para fazer a vontade do Pai, assim como Pedro prescreve aqui aos irmãos. Paulo fala categoricamente, né, a respeito de tudo isso. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Cristo vive em mim. Agora não vivo mais eu, mas eu vivo pela fé no Filho que me amou e se entregou por mim. Nós devemos ter esse procedimento também. Devemos viver para Cristo. Nós somos crucificados com Cristo. O Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor. E, como todo servo de seu Senhor, nós queremos agradá-lo, queremos fazer a sua vontade. Cristo morreu fisicamente e ressuscitou, acabando de uma vez por todas com o poder do pecado. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Portanto, quando você assume o compromisso de viver para Ele, você morre para o mundo. Nós sabemos que o aguilhão, né, historicamente, né, o aguilhão era o quê? Era um instrumento pontiagudo, né, que os lavradores utilizavam para machucar o boi no arado. De maneira que aquele boi teimoso que saía do caminho, da linha, eles espetavam o boi para que ele continuasse no seu caminho reto, né, no caminho que o lavrador queria. Então, o boi teimoso, ele é machucado com esse aguilhão. E nós sabemos, né, que o aguilhão da morte é o pecado. E Jesus Cristo venceu a morte, removendo o aguilhão da morte, que é o pecado. Então, por isso que ele pergunta, onde está, ó morte, o seu aguilhão? O que é a morte sem o seu aguilhão? Ela é inofensiva para o cristão. A morte sem o aguilhão é inofensiva para o cristão. Porque mesmo se morrermos, estaremos com Cristo na eternidade. Porque Ele venceu a morte. Então, se descemos as águas para Cristo, nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele. Mas viveremos com Ele na eternidade. No versículo 2, ele fala, né, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Nesse versículo 2, nós temos duas ênfases aqui, né? Primeiro que ele fala sobre a brevidade da nossa vida, a brevidade do tempo que nos resta aqui nesse mundo. E ele fala também sobre esse contraste, né? Sobre duas extremidades, né? Uma extremidade satisfazer os maus desejos humanos e a outra extremidade satisfazer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, o que ele recomenda aqui aos irmãos? No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos. A vida é breve, a sua vida é rápida, mas sim viva para fazer a vontade de Deus. Aqueles irmãos estavam passando por perseguição, por sofrimento, e ainda assim eles eram encorajados a seguir cada vez mais a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus e a fugir dos padrões do mundo. Se fôssemos resumir a mensagem de Pedro, né, a mensagem que Pedro transmite é que aqueles que se armaram com o pensamento de Cristo foram libertados de sua vida anterior de pecado, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Deus. E é uma grande contradição quando o cristão morre com Cristo e deseja continuar vivendo segundo os padrões do mundo. Isso nos leva a pensar que a maneira que eu administro a minha vida, a maneira com que eu administro o meu tempo, aponta para a morte e a ressurreição de Cristo. Nas nossas vidas, como que nós temos remido o nosso tempo? Nós sabemos que os dias são maus e a cada dia a maldade do mundo se aumenta. Como que nós temos administrado esse tempo que nos resta? Será que nós temos vivido como se não houvesse amanhã? Será que temos vivido como se Cristo não fosse o nosso Senhor? Então, devemos sempre, ao acordar,
planejar o nosso dia, planejar o nosso tempo, para que a prioridade seja a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós precisamos lembrar que esse mundo não é o nosso lugar. Se eu permaneço no pecado, me sinto confortável com o pecado, com os padrões do mundo, alguma coisa está muito errada na minha doutrina, na minha teologia, e eu preciso preciso me arrepender urgentemente. Quando ele fala que não devemos dar lugar aos maus desejos humanos, são dois extremos. E 1 João, capítulo 2, ele diz que, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o que nós vemos hoje? Nós vemos que o mundo valoriza tudo isso, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. É o que nós vemos nas redes sociais, é o que nós vemos nas ruas, é o que nós vemos no mundo. Tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, uma vez que eu morri para Cristo, por que eu vou me dedicar aos maus desejos humanos? Não. Eu vou negar tudo isso, vou lutar contra tudo isso, mesmo que eu tenha alguma fraqueza, eu vou lutar contra isso. E eu vou satisfazer ao meu Senhor, vou fazer a vontade do meu Pai. Em Efésios 5,17, ele complementa também, Paulo complementa. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não viva como uma pessoa insensata, uma pessoa imprudente, uma pessoa que tanto faz, nada a ver, mas procure saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor no meu trabalho? Qual é a vontade do Senhor na minha família? Qual é a vontade do Senhor na minha casa, com os meus filhos? Qual é a vontade do Senhor, aonde eu estiver? O autor lembra sobre essa brevidade da vida. Ela é fugaz e momentânea, comparada com a eternidade. O tempo que nos resta deve, então, ser investido na eternidade, nas coisas do Senhor, para a sua glória. Dito isso, qual tem sido a nossa prioridade? Aonde temos depositado a nossa energia? Somos chamados para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Se dermos lugar à nossa carne, você verá que a nossa carne é egoísta. A nossa carne ela vai preferir a satisfação própria. A idolatria do eu. Você estará no centro e Cristo estará em segundo lugar, em último lugar. No entanto, nós devemos fazer o contrário. Devemos nos armar do pensamento de Cristo e realmente colocar Cristo no centro de nossas vidas. Devemos viver para Cristo. Amém? No tópico 2, irmãos, do versículo 3 ao 4, o cristão mostra frutos de arrependimento investindo o tempo que lhe resta fazendo a vontade do Senhor. Só gostaria que os irmãos verificassem na Bíblia de vocês, do versículo 3 ao 4. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Essa é a consequência, meus irmãos, de um proceder cristão, de uma teologia alinhada com a prática. Você sofrerá críticas, você sofrerá muitas vezes insultos, porque você procura viver uma vida cristã de excelência. Antes, quando nós seguíamos o padrão do mundo, nós nos lançávamos nas coisas do mundo, luxúrias, bebedeiras, jogos, trapaças, Nós prejudicávamos os outros. A lista é interminável, não há limites para a pecaminosidade humana. Abismo chama abismo, como diz no Salmo 42, versículo 7. Nós sabemos que uma vida sem o conhecimento de Cristo encontra-se na escuridão.
e a pessoa não consegue enxergar a um palmo de sua frente. É necessário que Cristo, com a sua luz, abra seus olhos para que você realmente possa enxergar a beleza do Evangelho e a salvação por meio dele. E para os ímpios, meus irmãos, era normal aquelas práticas que eles estavam fazendo, né? Era normal para eles. E eles achavam um insulto para eles os cristãos não se envolverem com eles também. Então, o fato do cristão seguir a Cristo já é uma ofensa para o mundo. O cristão, então, é visto como aquele esquisito, né? Aquele cara que é estranho, que leva uma vida totalmente fora de sintonia com o mundo. E Pedro confronta, né, afirmando quanto tempo foi perdido agradando a carne. Ou seja, vocês tiveram tempo suficiente. Vocês se esbaldaram nesses prazeres. E nada disso satisfez vocês. A única coisa que nos satisfaz é Cristo. Cristo é suficiente para nós. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que esgotaram os prazeres da carne. Nunca foram satisfeitos. E a maior mentira que Satanás promete é que você achará satisfação nas coisas do mundo, nas riquezas, nas sensualidades, nas bebedeiras, em todas essas obras da carne, em todos esses pecados que Pedro afirma aqui. Mas, ao contrário, o apóstolo não está concordando com essas coisas, né? Ele está falando que eles gastaram muito tempo com isso. E já que eles gastaram muito tempo, eles devem viver o restante de suas vidas para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz algumas exortações também. Por exemplo, em Romanos 13, do versículo 3 ao 14. Ele diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A vida de um cristão que se reveste de Jesus Cristo, com certeza, ele está na ofensiva contra o pecado. Em Hebreus ele diz também que, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o ponto de derramar sangue. Então, Cristo, não que Cristo tivesse pecado, nós já vimos isso, mas nós devemos lutar contra o pecado até a última instância, até esgotar os nossos recursos. Tudo isso na dependência do Senhor. 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não vive praticando o pecado, não vive pecando, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Isso não quer dizer que você jamais pecará, mas quer dizer que você não continuará pecando. Nós sabemos que todos os dias pecamos, nossos pensamentos são pecaminosos, mas devemos nos arrepender, devemos nos colocar em submissão àquele que se fez pecado por nós. E aqueles irmãos, em meio a essa perseguição social, eles se diferenciavam, porque eles seguiam a vontade de Deus, procuravam fazer a vontade de Deus. E uma vida santa no meio de tanta depravação moral e espiritual chama atenção. É como uma tocha no meio da escuridão. Por mais triste que seja, a vida daqueles cristãos, logo após essa perseguição, né, Nero fez com que cristãos fossem feitos de tochas humanas para iluminar as cidades. Por mais terrível que isso seja, aqueles irmãos eram luz na escuridão. Aquele sofrimento apontava para Cristo. Aquele sofrimento glorificava o nome do Senhor. Por mais difícil que seja para nós compreendermos, nós sabemos que podemos glorificar ao Senhor em meio ao sofrimento. É como uma tocha no meio da escuridão. Ela ilumina tudo ao redor e você então consegue enxergar. Os inimigos do Evangelho difamarão os santos, lançarão injúrias sobre eles. Da mesma forma que Jesus foi tratado pelos homens perversos em seus dias.
O Senhor passou por tudo isso. Então, talvez você esteja enfrentando no seu trabalho alguma dificuldade, né, alguma perseguição, algo que você nem mereça, né? Talvez na sua família, as pessoas lhe criticam pelo seu modo de ser, por você buscar obedecer a Deus. Talvez na sua faculdade, as pessoas estão tentando enfiar ideologias na sua mente, tentando persuadi-lo a seguir ideologias contrárias ao Evangelho. E dessa forma você tem sido zombado, né? Mas você não deve ter medo, não deve recuar, mas deve armar-se da mente de Cristo, revestir-se de Cristo. Ao fazer isso, você estará na ofensiva. E nessa tarefa, meus irmãos, Deus nos deu o Espírito Santo. Na verdade, Pedro fala que Ele nos deu tudo para a vida e para a piedade. Então, nós temos recursos. Na dependência do Senhor, nós podemos vencer áreas de nossa vida que temos dificuldade. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O nosso Senhor passou por tudo isso. Recentemente, eu estive pregando na Monte Sião, né, e nós falamos a respeito de como Jesus era insultado, né? Em certo versículo, os fariseus chamaram de samaritano, né? E etnicamente, né, os samaritanos não seguiam as leis. E isso era um insulto muito grande para ele, né? No entanto, ele não questionou isso, porque isso não afetava fundamentalmente o Evangelho. Mas os fariseus o chamaram de endemoniado também. Então, como que o endemoniado pode ser Deus, né? Pode ser o Filho de Deus? Aí sim ele respondeu com a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus, o nosso Senhor, o Deus encarnado, passou por isso. Passou por injúrias, por insultos, difamações. No entanto, ele sempre rebateu com a palavra de Deus. E sem se exaltar. O Senhor não precisou se exaltar, mas respondeu com a verdade. Partindo para o terceiro tópico, irmãos, o cristão suporta o sofrimento confiando na justiça vindoura e anseia pelo dia do Senhor, vivendo do Espírito. Vamos fazer a leitura novamente? Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que o julgamento está próximo. Por mais independentes e livres do controle de Deus que os homens acham que estão, que eles possam se sentir dessa forma, um dia, no dia do Senhor, eles prestarão contas de tudo que eles fizeram. Muitos incrédulos acham que o julgamento de Deus atinge os homens somente nessa vida. Estão redondamente enganados, pois o Senhor virá e julgará a todos, julgará as nações. Por incrível que pareça, algumas pessoas não creem que esse dia existe. Não creem que haverá um julgamento, né? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, né, e foi até uma oportunidade de evangelizar, de falar de Cristo, e ela confessou que não sabia, não acreditava que o inferno existiria, que haveria uma condenação. Na verdade, ela vinha de uma seita, né, que afirma que não haverá condenação, mas haverá uma aniquilação. Ou seja, as pessoas serão extintas, né? E depois disso não haverá mais nada, né? Aniquilação significa isso, né? No entanto, nós sabemos pela palavra de Deus que no inferno haverá choro e ranger de dentes. As escrituras são vastas, né? Tem vários versículos a respeito disso, a respeito da condenação. Tais pessoas não conhecem os atributos de Deus e por isso acham que Deus é somente amor. No entanto, ele tem vários outros atributos e um deles é a justiça. Deus não contradiz
a si mesmo. Ele é amor, ele é longânimo, ele é paciente, tardio em irar-se. No entanto, ele não poupou o seu único filho, porque ele não contradiz a si mesmo. Ele odeia o pecado. Em João, capítulo 3, versículo 18, confirma isso, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. No versículo 6, meus irmãos, a frase, nós faremos a leitura novamente, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Esse versículo não apoia, né, uma segunda chance, uma possível segunda chance depois que você morreu. Né? Ao homem compete morrer uma só vez e depois vir o julgamento. Né? Não é isso que ele está falando aqui. A frase se refere aos mártires cristãos que suportaram sofrimento intenso nas mãos dos seus adversários. Aos olhos de seus adversários, os crentes receberam julgamento justo ao sofrerem fisicamente. Então, aonde está o aguilhão da morte? Né? Aqueles que oprimem, aqueles que são os perseguidores, eles prestarão conta um dia. E eles não poderão nos julgar. O julgamento deles não é válido, mas o julgamento de Deus, sim. Se morrermos com Cristo, viveremos com Ele na eternidade. E o que nós aprendemos de tudo isso, né, nesse terceiro tópico? Que nós devemos suportar os sofrimentos e as perseguições com paciência, na dependência do Senhor. O nosso Senhor conhece as nossas aflições e é soberano tanto sobre justos quanto injustos. Nosso olhar deve estar na cruz do Calvário. Devemos lembrar do sofrimento de Cristo, lutar contra o pecado e fazer a vontade nesse tempo que nos resta. Isso é uma grande alegria, meus irmãos, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação desse mundo. O Senhor nos amou no ventre de nossas mães. E nós devemos, dessa maneira, viver para Ele. Viver uma vida que glorifique o Seu nome. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio a perseguições. Tudo isso é oportunidade para ser luz na escuridão. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que o Senhor é muito paciente. Seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Nós não devemos tomar aquela postura de vitimismo, né? Pois sabemos que tudo vem do Senhor. O Senhor determina todas as coisas. Essas pessoas perseguidoras, opressoras, muitas vezes elas são bem-sucedidas naquilo que elas fazem. E muitas vezes elas terão progresso naquilo que elas estão fazendo, na opressão, né? Na perseguição. No entanto, nós sabemos que a justiça vem do Senhor, a vingança é do Senhor. Nós devemos agir e proceder como Cristo. Olha o que Pedro fala antes do versículo 4. Ele fala lá no capítulo 2, versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, será que nós temos tido esse procedimento? Será que nós temos dependido do Senhor a ponto de, no sofrimento, depender dele? Porque era isso que Cristo fazia. Cristo buscava armar-se do pensamento de estar em constante intimidade com o seu Pai, de maneira que ele entregava-se àquele que julga com justiça. O Senhor é justo. E ele não toma o culpado por inocente. Viver pelo Espírito segundo Deus é viver na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus é aceitar que Ele mesmo cuidará de tudo. A vingança é do Senhor. Ele opera a justiça. E, meus irmãos,
a justiça de Deus é implacável. Como diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Amém, irmãos? Possamos nos alegrar na presença de Deus. Independente daquilo que aconteça, que estará acontecendo em nossas vidas, sejam perseguições, sejam dificuldades, até mesmo financeiras, não há nada que possa tirar a nossa alegria de estar com Cristo, de fazer a sua vontade, de viver para Ele. E nessa tarefa, meus irmãos, nós contamos com o Espírito Santo, nós temos todos os recursos e podemos vencer em Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Pai, ali na cruz. Obrigado, Pai, pelo teu sangue derramado ali na cruz, Pai, porque nós não merecemos, ó Pai, mas o Senhor nos amou antes da fundação desse mundo. Que isso possa nos constranger, Pai, que o teu amor possa nos constranger e possamos confiar, Pai, a nossa vida ao Senhor, independente do sofrimento, das perseguições, possamos viver para o Senhor. E ainda assim, Pai, tomar uma postura de amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem. Pois sabemos que a nossa vida não acaba aqui, mas a nossa vida continua na eternidade com Jesus Cristo. E todo aquele, Pai, que morrer com Cristo, viverá eternamente. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, durante essa semana e que possamos a cada dia, Pai, crescer no conhecimento de Cristo e amadurecer no Evangelho. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.